Pois muito bem, gente! Estou aqui hoje com mais uma série Cabeleireiro Vitamina T, onde todas as terças e quintas eu trago um assunto para você, profissional cabeleireiro, se aperfeiçoar e ter uma evolução profissional. Eu me chamo Daniela Machado, sou cabeleireira há 20 anos e meu projeto Cabeleireiro Vitamina T é dar um impulso na sua profissão e com certeza se tornar um profissional de sucesso. Hoje, então, estou trazendo o tema: qual é o preço que o seu cliente paga para estar no seu atendimento? Você já parou para pensar qual é o preço que o seu cliente paga para se tornar o seu cliente, para estar no seu atendimento, para, no caso, te escolher como profissional? Isso é muito importante, a gente se colocar no lugar desse cliente, realmente entender quais são os grandes motivos, às vezes, por ele estar te escolhendo e, às vezes, como você manipular uma escolha de forma com que você se especialize num serviço específico ou numa especialidade e sim você consiga atrair esse estilo de cliente para você. Por isso que entender qual é o preço que esse cliente paga, se colocar na posição desse cliente, realmente vai fazer com que você realmente entenda qual será a sua posição para estar recebendo esse cliente e quais são os serviços que você vai poder entregar de uma forma que realmente sirva para esse estilo de clientela. Então, assim, quando a gente fala sobre preço, o profissional normalmente pensa no seu preço. O meu preço. Normalmente o profissional, ele é egoísta a ponto de sempre pensar no seu preço primeiramente, quanto que eu vou cobrar pelo meu serviço antes de se especializar de uma devida especialidade como cabeleireiro e acabar então realmente entendendo o seu cliente, se posicionando no lugar desse cliente e trazendo então esse serviço com diversidade, com estilo, com personalidade. Então, por isso que eu sempre digo, se colocar no lugar do cliente faz você, no caso, se tornar um profissional de sucesso. Então, quando a gente para e pensa sobre o nosso cliente, se coloca no lugar do nosso cliente, a gente começa a perceber tudo que contribui para esse cliente estar sendo atendido por você. Isso mesmo. A gente acaba fazendo realmente toda essa análise, sendo humilde a ponto de realmente entender qual é o preço, gente. O que moveu, quais são todas as questões que fizeram com que esse cliente esteja aí com você e quantas coisas esse cliente deixou de fazer, quais foram as dificuldades. Então a gente tem que ter muita gratidão por isso, por todos os clientes que vêm até nós profissionais, porque normalmente o profissional cabeleireiro, ele sempre pensa, se preocupa em lotar uma agenda. Então, quando a gente se coloca no lugar do nosso cliente, isso serve para diversas áreas, não só específico para o cabeleireiro, mas para todos os estilos de comércio e prestação de serviço. Quando a gente se coloca no lugar, realmente a gente está escolhendo o caminho do sucesso. Porque o sucesso, ele precisa estar baseado em alguma coisa e não só em lotar uma agenda e simplesmente a gente esquecer de entender quem é o nosso cliente, o que ele procura, o que ele deseja e todas as questões que envolveram realmente ele ter se identificado com o teu serviço e estar presente então no teu estabelecimento.
Porque eu sempre digo que nós somos clientes também. E nós temos nossas dificuldades, às vezes, em encontrar devidos serviços ou devidos produtos, ou até a questão do próprio atendimento que a gente acaba recebendo no comércio ou na prestação de serviço. Nós somos clientes em diversas situações e é isso que a gente tem que trazer para o nosso estilo. Quem sou eu? O que eu vou oferecer para essa clientela, ok? Então, são muitos os aspectos que acaba fazendo com que esse cliente chegue até você. São muitos caminhos que ele poderia ter se perdido. Então, hoje a gente está vivendo uma era onde todas as questões digitais vieram para dificultar alguns pontos, mas favorecer outros. Nunca esteve tão fácil de um profissional se tornar especializado numa área e realmente conseguir jogar aos quatro ventos e mostrar para todo o mundo que realmente sim, eu sou expert em um serviço, em um estilo, em um padrão. Então, os profissionais hoje, eles acabam tendo um comportamento que eu chamo comportamento de manada. Eles seguem esse fluxo que ainda muitos profissionais não entenderam, que hoje sim nós podemos ser especialista em uma determinada área, como eu disse para vocês, e que sim a gente pode jogar isso através de, claro, uma pesquisa que a gente faz, o nosso cliente entende nosso cliente, se põe no lugar dele e realmente mostrar para esse cliente que você é especialista no estilo no gosto. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, que cabeleireiro sim pode ser especialista como qualquer outra área. E eu citei diversas especialidades que você pode acabar tendo, porém, hoje ainda a profissão cabeleireiro vive essa situação de manada. Todo mundo anda junto, todo mundo quer acabar mostrando o seu serviço, se comparando, se autoanalisando de uma forma que a foto que eu bati da minha cliente não está parecida com a foto do fulano que eu sigo e que tem toda essa qualidade. Então o cabeleireiro acaba lutando sempre em se comparar e acaba jogando aos quatro ventos, né, nesse efeito manada, um estilo que é igual aos outros. Então as clientes notam muito isso, essa personalidade do profissional hoje está muito comparada a outros. Mas você já parou para analisar? Analise o que realmente a sua cliente necessita, né? Quais são as necessidades que essa cliente tem, gente? Quando a gente trabalha assim, a gente deve, sim, expor o nosso trabalho de uma forma de qualidade que se compare, a qualidade que se compare com o nosso concorrente ou com alguma personalidade que a gente gosta. Porém, a gente precisa realmente demonstrar para que você veio, aqui que você está aí como cabeleireiro, quais são os serviços que você mais gosta de fazer, quais são as suas especialidades. E é na rede hoje que realmente a gente pode fazer isso, graças a Deus. Outra questão, automaticamente, falando sobre essa divulgação, nem todas as clientes querem o que o nosso concorrente ou, no caso, essa celebridade que a gente às vezes acaba seguindo e que faz aquelas fotos super trabalhadas e com grandes efeitos. Essa cliente sim acha legal esse serviço, porém trazer para o dia a dia dela é o mais importante. Então ela vem para o salão com uma expectativa, ela sonhou por um cabelo, ela desejou o cliente masculino, também às vezes olha referências, né,
Porém, na hora que você vai cortar esse cabelo e você realmente explicar para ele como vai ser, a forma como você vai desenhar, como vai ficar, ele acaba então realmente vendo esse resultado através da sua explicação e às vezes acaba partindo para um cabelo parecido, porém não naquele mesmo estilo. Por isso que entender expectativa, esse cliente sonhou, às vezes ele sonha em uma mudança, ele sonha em ter uma autoestima melhor e às vezes só conversando a gente consegue entregar isso para o cliente. Por isso que é importante a gente entender a expectativa dele, conversar, mostrar a realidade que esse cliente tem do estilo do cabelo. Às vezes o cliente, a clientela masculina, principalmente agora com essa onda de barbas super cheias, eles criam essa expectativa de ter uma barba cheia, de ter um cabelo, às vezes já começa a representar alguma entrada de calvície. E a gente pode sim, junto com a expectativa desse cliente, introduzir algum serviço dentro do que ele tanto deseja. Ele quer uma mudança, a gente pode sim oferecer um serviço de mudança para ele que vai acabar então tendo essa expectativa, né, de expectativa boa alcançada. Outras questões então que a gente pode pensar quando a gente se põe no lugar desse cliente, que a gente para e analisa o preço, né, que ele está pagando. Às vezes ele nessa expectativa, ele vem, você não atinge a expectativa e ele acaba tendo uma expectativa frustrada. Então, conversar com esse cliente é o papel fundamental. Como também a gente tem que parar e analisar o que esse cliente deixou de fazer para estar ali presente no teu atendimento. Às vezes, com uma agenda um pouco mais difícil, a gente acaba oferecendo horários. A gente acaba oferecendo horários que esse cliente tem que deixar de fazer alguma coisa. E isso é muito importante. A gente tem que ter muita gratidão por isso e representar isso para o nosso cliente, que ele se sinta importante. Porque hoje é o que falta muito nesse mundo, né, da profissão de cabeleireiro, é realmente a gente dar ouvidos nessa situação que a gente está vivendo, que está sendo tão distante. Nós estamos vivendo um momento tão distante e o cliente perto da gente traz isso. Ele traz a gente precisa demonstrar essa importância que sim, ele deixou de fazer às vezes tantas outras coisas para estar então presente no teu atendimento. E o que acontece, né? Esse fluxo diário de lotar uma agenda, de viver esse sucesso profissional baseado numa agenda lotada, a gente esquece de entregar aquilo que o cliente realmente espera. Ouvir esse cliente. Então a gente acaba entregando um serviço padrão. A gente segue no fluxo manada, onde todos os profissionais seguem aquele mesmo padrão e não entrega o seu diferencial e a gente acaba pagando, então, esse preço nós vamos pagar. O cliente paga em valor, mas nós vamos pagar tendo uma taxa de retorno diminuída. Então, pensa comigo. Se você entregar o que ele quer, pode se tornar um profissional de mais qualidade e valorizar os seus serviços. Eu anotei aqui, tá tudo organizado. Se você entregar o que ele quer, pode se tornar um profissional de qualidade e valorizar o seu serviço. O que quer dizer isso? Quando a gente entende o que esse cliente paga, a gente entende a nossa posição, a gente melhora o nosso serviço, a gente cobra por isso, a gente se valoriza e o cliente paga. Porque a experiência nesse momento é o que vale. Então, vou te ajudar a analisar todo o processo até esse cliente estar presente no teu salão. Não é o seu preço, é o preço de todas as coisas que ele enfrenta e que custa para ele estar aí presente. Então vamos por ordem, vamos analisar a ordem dos fatores. Esse cliente tem a expectativa, porque ele já teve uma expectativa frustrada às vezes com outros profissionais. Ele tem uma expectativa e ele quer encontrar um profissional
que se adapte ao seu estilo. Qual é a primeira ação que esse cliente faz? A ação de procurar pelo nosso serviço. Onde ele procura? Existe sim o fator boca a boca de eu cortei meu cabelo na fulana, eu fiz as mechas no ciclano, e aí esse cliente faz sim a sua escolha, mas ele vai se basear numa pesquisa hoje de redes sociais, de Facebook, de YouTube, enfim, outras redes, e ele vai procurar esse profissional. Através do que você se representa hoje nas redes, que isso é uma questão tão importante para o profissional entender que a sua evolução parte de um estilo que você põe numa rede, porque a primeira pesquisa esse cliente vai ter. Então ele está pagando o preço do tempo de estar te procurando. Olha que coisa incrível. Ele precisa tirar o tempo de te analisar. Ele precisa procurar nessa rede onde ele está conectado uma forma de se conectar com você. Então ele manda uma mensagem, ele perde seu tempo mandando uma mensagem, ou ele procura um link de acesso, às vezes não encontra, ele tem que revirar o teu Insta e o teu Face para procurar um telefone e você não, no caso, configurou, ou no caso você não deixa visível de uma forma que seja fácil, então você não está... Aí você já começa não valorizando esse cliente pelo tempo de procura que ele está aí. Automaticamente esse cliente, vamos imaginar que você fez uma bio no seu Insta e esse cliente clicou ali no telefone e automaticamente direcionou para uma rede de WhatsApp. Como é que você recebe esse cliente? Qual é a importância que você dá para esse cliente quando ele conecta com você? Você responde, você organiza de uma forma, porque para nós essa questão de WhatsApp acaba complicando muito pelo agendamento, porque o que acontece? Esse cliente às vezes tu oferece esse horário, mas esse cliente está trabalhando, ele só vai te retornar depois, e quando ele retorna, você já não tem mais aquele horário. E qual a sua organização para isso? Você precisa pensar, se valorizar o tempo desse cliente a ponto de trazer de uma forma esse cliente para a tua agenda já e dizer, olha, já deixei reservado para ti esses horários e você escolhe qual desses horários você quer. Então, automaticamente você vai estar simplificando o tempo para que esse cliente realmente se torne mais fácil para ele estar no seu atendimento. Porque a questão do telefone é outra coisa que eu acho incrível. O telefone, a gente consegue sim passar para o nosso cliente um afeto, porque oi fulana, oi fulano, olha, ok, como é que você tá, como é que foi, e aí como é que está sendo? A gente sabe às vezes da história do nosso cliente, ou se é um cliente novo, ai que bacana. Então tu tem um afeto maior através do fone, né, do telefone. Pelo WhatsApp se torna uma coisa mais fria. Então ser agradável, olá, tudo bem, nananã. Sim, existem profissionais que não passam esse afeto para o cliente de cara, então acaba esse cliente já vindo para o teu estabelecimento com uma frieza. E o que fez esse cliente escolher você? Quais são os serviços que você oferece para ele? Você oferece 15 serviços? Você tem como representar isso numa rede, esses 15 serviços que você atende, né? O cabeleireiro faz tudo. Ou, por exemplo, o profissional os barbershop, né? Que eles acabam fazendo uma entrega não muito personalizada. Eu sou especialista nesse estilo de corte, ou eu quero me especializar e eu vou realmente jogar isso aos 4 ventos. Gente, isso é incrível, a forma como você se especializa, você joga para a rede e os clientes surgem. Isso é tão lindo, é incrível para o profissional e os profissionais não estão usando disso para crescer profissionalmente. E quando, né, esse cliente então resolve agendar, qual é a expectativa que ele gerou? Se você é um profissional que
faz 15 serviços, ok, pode ser que ele, uau, eu vou realmente ter os 15 serviços que vão me satisfazer. Da mesma forma como você pode ter 3 serviços, um serviço, e esse cliente vai se satisfazer, vai suprir suas expectativas, porque realmente você demonstrou a sua especialidade, você entendeu o custo que esse cliente tem para estar aí, como foi difícil te encontrar, porque realmente tu é um especialista, e sim, tu vai fazer essa entrega e tu vai suprir essa expectativa. É tão simples, gente. Ele tem expectativa, ele tem distanciamento. Eu vou dar um exemplo para vocês, profissionais especialistas. Vou dar um exemplo dos especialistas em cores coloridas, tá? O cabeleireiro especialista em esses cabelos arco-íris, assim, fluorescentes, essas cores. Tu precisa ser especializado para trabalhar com essa linha de coloração, entender como é que realmente funciona e toda a manutenção. Então, não é todos os profissionais que fazem isso. Porém, o cliente que gosta desse estilo de serviço, às vezes ele precisa atravessar um estado para realmente encontrar um profissional que ele se identificou. Então, valorizar a distância para esse profissional estar aí com você. Às vezes eles precisam atravessar a cidade, pegar o ônibus, e você realmente valoriza isso, você questiona às vezes de onde veio esse cliente, porque eu já tive essa experiência como cliente, e o profissional nem sequer entende o porquê que eu estou aí. Então eu também já me coloquei como cliente. Você, profissional, também deve se colocar como cliente, porque é tão importante. E aí, tudo bem ter um papo, aproveitar que a gente está tendo essa conexão e fazer isso com o cliente, entender de onde ele veio, quais são os motivos, os gastos que ele teve para estar aí com você e valorizar isso. Valorizar, porque isso é lindo. Você poderia simplesmente atingir a sua região e ok, existem profissionais que atinge uma região curta. Isso é muito bom, as pessoas da região curtem isso e vão estar sendo atendidos por você. Mas quando vem alguém de longe, valorizar isso, nossa, legal, bacana, obrigado. Né? Quem te indicou, da onde você me encontrou, você entender se realmente esse cliente entendeu o seu estilo. E como você se organiza com os itens que eu falei até agora. Você tem uma organização realmente onde você analisa o seu prospecto, né? O seu prospecto cliente, você analisa ele, você faz um padrão de atendimento, você serve isso para esse cliente e você tem isso pensando em todos os aspectos anteriores que eu falei para realmente organizar uma forma de atendimento, um estilo de atendimento, as experiências que você vai estar oferecendo no seu salão. Quais são as dificuldades, às vezes, que esse cliente tem em sentir essa experiência e todos os traumas, às vezes, porque sim, eu posso ter um ambiente lindo, maravilhoso como profissional, mas realmente esse cliente desfruta, você entendeu que realmente esse cliente ele vai vir e vai usufruir de toda essa beleza? Não adianta a gente ter uma demonstração se esse cliente é um cliente que é um estilo mais rápido, ele vai lá realmente só para cortar o cabelo, ele quer sair e você oferece um serviço de jogos, né, como essas barbearias e tal. O cliente quer mais do que isso, gente, ele não quer só a experiência de um ambiente e um corte padrão que sai de lá igual a todo mundo. A cliente, ela quer ter esses mimos e você precisa organizar todos esses fatores, entender o seu cliente, jogar para uma rede, sim, eu tenho esse estilo, eu trabalho desse jeito, eu trabalho com isso, eu não trabalho com aquilo, aprender a dizer não para os serviços que você não é especialista, porque esse cliente, a gente atrai outros clientes também. Olha, eu não sou especialista nisso, eu não vou executar esse serviço. E quais as necessidades emocionais, pensando nessa expectativa e experiência, que a gente supre? Você
para analisar se você supre alguma expectativa emocional. Às vezes o cliente é mais fechado, a cliente é mais fechada, e você consegue fazer lavar esse cabelo com uma qualidade, com uma massagem, esse cliente se solta um pouco mais, se revela um pouco mais, tem uma experiência. É tão simples. Eu não estou falando que a gente precisa organizar um super espaço onde vai ter inúmeras coisas para suprir essa expectativa. É se pôr no lugar desse cliente, entender quem é esse cliente, o preço que ele está pagando por N motivos que eu vou continuar falando para vocês, mas que ele tem sentimentos e que tu pode suprir isso, que às vezes esses sentimentos são sentimentos de trauma, de eles terem vindo de outros lugares e que não teve uma boa experiência, né? Todas as emoções envolvidas. Então, acredito que vocês sim entenderam que é importante a gente fazer esse papel de espelho. Nós temos às vezes a gente tem aquele espelho gigante no salão e a gente não se põe no papel do espelho, né? Então, quando a gente entende o processo real para esse cliente estar aí com você, você entende também, entender o processo real para ele estar com você, ser atendido por você, se sentir importante, ter uma entrega perfeita. Vou ler de novo para vocês o que eu escrevi. Entender o processo real para ele estar com você, ser atendido por você, se sentir importante e você fazer essa entrega perfeita. Você consegue fazer essa entrega perfeita pensando em tudo isso? Porque às vezes, o que eu quero dizer para vocês? Esse cliente, ele vai até o teu, ele te procurou numa rede, ok? Encontrei legal, gostei do serviço desse profissional, vou até o salão dele, às vezes ele não é atendido por você, porque ele depositou uma expectativa real na figura que ele se identificou, e ele chega no salão, você não tem uma equipe preparada, não estou falando de uma equipe grande. Nós, profissionais, precisamos ter alguém que nos dê essa orientação, esse auxílio, que seja mínimo, mas que sim, a gente precisa ter isso, porque o desgaste físico é muito grande. E essa pessoa, essa equipe que recebe, ela está qualificada para fazer essa entrega no teu estilo como profissional? Porque as experiências que os clientes têm hoje, a gente está vindo hoje, a profissão cabeleireiro está mudando, ainda existem redes, sim, isso é grande, com certeza é uma questão que o profissional hoje está entrando num estilo também de aluguel de cadeira, e ok, essas redes grandes, mas quando tu consegue adaptar o teu estilo no próprio salão com a tua equipe, nessa rede ou nesse salão onde trabalham vários profissionais, esse cliente sim vai ter essa expectativa, esse estilo, né, que ele vai se identificar com você, mas é o que normalmente os clientes trazem, que é contrário disso. Eles entram numa rede grande, eles são considerados como um cliente normal, um atendimento normal, e às vezes não se sentem valorizados ou não se identificou realmente com o estilo que você demonstrou, e esse cliente, então, você está pagando esse preço de uma expectativa frustrada. Você vai pagar esse preço. Então, a gente precisa primeiro valorizar, primeiramente, valorize o seu tempo. Valorize o tempo desse cliente. A junção das duas valorizações vai tornar você um profissional mais expert. Vai tornar você um profissional melhor, porque vivendo esse mundo de um salão grande, com um monte de gente trabalhando, né, aquela correria desses salões de grandes redes, automaticamente você corre, você não entende e você não faz. Então, valorizar o seu tempo de uma forma que esse cliente, quando chegue até você, o primeiro cliente e o último cliente, sejam atendidos da mesma forma, porque eu preciso valorizar
Eu preciso valorizar o dinheiro desse cliente que ele está pagando para você. Quando você pensa nisso, sim, você realmente vai valorizar o teu tempo. Você vai capacitar a tua equipe para que faça isso, para que faça essa entrega de estilo, para que faça essa entrega de expectativa. Valorizar o tempo desse cliente, gente, porque tempo é dinheiro. E quando você supre uma expectativa, você dá uma expectativa ruim para esse cliente, você está desvalorizando não só o dinheiro que ele paga pelo seu serviço, mas pelo tempo que ele perdeu em todo o processo anterior te encontrando. Então, quando nos colocamos na posição contrária, a gente faz a nossa evolução, que é o princípio lá no início que eu falei para vocês. Quando eu faço uma evolução, quando nos colocamos na posição contrária, entendemos que nossa evolução faz parte do processo. Se colocar na posição contrária faz de nós profissionais de sucesso. E cada um tem o seu estilo, cada profissional tem o seu estilo, cada profissional tem os seus anseios, seus sonhos, suas dificuldades, suas inseguranças, e automaticamente o nosso cliente tem o seu estilo, os seus anseios, os seus sonhos, suas dificuldades e suas inseguranças, mas ele tem também traumas de expectativas não atingidas. Então, saber a importância de cada segundo que o nosso cliente está no salão é muito importante. Tornar inesquecível para esse cliente. Gente, vocês precisam ser especialistas em tornar inesquecível o momento que esse cliente está com vocês. Automaticamente, sim, você terá um sucesso. A qualidade do seu serviço é importante, é muito importante você se especializar. Se especializar num estilo, num serviço que te dê mais rentabilidade, principalmente porque quando a gente vive nesse efeito manada, o que acontece? A gente acredita que fazendo os 15 serviços vão tornar você um profissional de sucesso, só que não, a gente tem que sair fora dessa manada toda e pensar, realmente, qual é o maior lucro que eu tenho no salão? O que realmente me dá prazer por trabalhar quando a gente valoriza o nosso tempo, né? Então, a gente precisa vender isso para o cliente. A gente precisa vender automaticamente o nosso tempo que tem tanto valor. Então, gente, prontos para traçar o seu estilo? Para traçar esse novo plano? Então, se colocar, entender o valor que esse cliente está aqui com vocês, é agradecer, é ter gratidão, por mínimos que sejam esses clientes, focar principalmente em fazer essa entrega, e não só numa agenda lotada, e não só no egoísmo de cobrar e não fazer. Então, dar essa qualidade de serviço, dar essa qualidade do restante, que é tão importante quanto ter uma qualidade de serviço. Então, se você juntar a experiência e estilo, vamos estar falando de sucesso. Repense no valor que seu cliente paga para estar aí com você, crie boas experiências pensando nisso. Então, elabore o seu estilo, o que mais gosta, como eu falei para vocês. Elabore qual é a visão a longo prazo. Qual é o seu sucesso? O que você imagina a longo prazo? Modele isso através do cliente que você quer atingir. E baseado no cliente, você será um cabeleireiro de sucesso. Baseado no seu melhor serviço, você vai ser um cabeleireiro de sucesso. Então, vou ficar por aqui. Essa foi mais uma série do Cabeleireiro Vitamina T, onde o assunto de hoje foi qual o preço que seu cliente paga. Espero ter conduzido você para uma experiência boa, pensando em fazer essa evolução profissional. E todas as terças e quintas estarei ao vivo trazendo conteúdos como esse para vocês. Espero que você tenha gostado, espero ter contribuído para o seu crescimento profissional, que esse é meu grande objetivo de estar aqui.
Então, muita gratidão por ter vocês aqui comigo e até a próxima.